alegria, nós iniciamos mais uma vez a conferência das igrejas da região 4, Nordeste, começando por Arapiraca, Alagoas, aleluia! E melhor ainda, vendo esse auditório cheio, né? Cheio de alagoanos. Alagoas não é só famoso pelos marajás, o caça aos marajás, né? Alagoas é famoso pelo povo de Deus que ama o Senhor, né, que está aqui, né, buscando fazer a vontade de Deus, já que esse ano 2018 é o ano de pregação do Evangelho, e acredito que todos nós estamos com fogo dentro de nós, porque nós também somos cada um de nós foi um pecador que graça ganhou. Então, conforme os irmãos foram cantando, e foi incendiando o meu coração com relação a isso. Ao olhar para vocês, irmãos, o meu sentimento hoje é de que nós éramos todos pecadores, nós não merecíamos nenhum favor de Deus, mas Deus, com seu imenso amor com que nos amou, e com a sua grande misericórdia que Ele exerceu sobre nós, irmãos, um dia Ele enviou seu próprio Filho para nos salvar. Irmãos, quem somos nós? Não é verdade? Quem somos nós? Fomos sempre rebeldes contra Deus, desde o jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva, transgredindo contra a palavra de Deus, comendo da árvore que Deus disse para não comer. Irmão, desde então o homem caiu no engano, e pelo engano, né, o pecado entrou no homem, e pelo pecado a morte entrou no homem também, e a morte passou para todos os homens. Hoje, o livro de Romanos, Paulo fala que tanto os judeus, que se consideram um povo santo, e os gentios, que eles consideram um povo imundo, tanto judeus como os gentios, todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. E todos nós fomos encerrados debaixo do pecado e debaixo da condenação de Deus. E Deus já julgou ao homem pecador, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nós estávamos fadados, destinados para morrer no fogo eterno, na perdição eterna, sem solução e sem salvação. Mas graças a Deus, irmão, pela sua grande misericórdia, e Deus foi nos alcançar, como o irmão Dong gosta de falar, que nós éramos como esse tição que já estava sendo queimados no fogo eterno, e Ele nos arrebatou do fogo e nos limpou, Ele nos tirou até mesmo a parte carbonizada, e hoje Ele está nos salvando, trabalhando em nós, fazendo de nós a sua grande obra-prima, que é a sua igreja maravilhosa. Irmãos, nós não merecemos. Quando eu penso nesse ponto, esta noite veio esse sentimento: não sou merecedor dessa tamanha graça. Só podemos nos consagrar ainda mais para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Além do mais, irmãos, não só um dia o Evangelho chegou até nós recebemos a palavra do Evangelho pela fé, nós cremos na obra redentora de Cristo, e nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Ele derramou seu sangue pelos nossos pecados, e mais do que isso, irmãos, nós cremos que do seu lado na cruz, quando o soldado furou-lhe o seu lado, fluiu sangue e também fluiu água. Sangue é para Deus poder perdoar os nossos pecados, e água é para Deus dispensar a sua própria vida, a vida divina, para esse homem que foi pecador. Irmãos, nós não somos realmente merecedores de nada disso, mas hoje, irmãos, nós somos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz o quê? A todos aqueles que o receberam, a saber, os que creram no seu nome, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, quem somos nós?
E hoje nós somos filhos de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas quem fez esse trabalho, irmãos? Quem fez esse trabalho? O Evangelho é o poder de Deus. Né? Capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Vou ler de novo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, esse foi o grande milagre que aconteceu conosco, só que, irmãos, esse poder de Deus que vem por meio do Evangelho, ele não terminou de trabalhar ainda não. Ele nos salvou o nosso espírito, no dia em que nós cremos no Senhor Jesus, recebemos pela fé a vida de Deus, nascemos de novo, nascemos do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos, aquele que é nascido da carne, continua sendo carne, mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Por isso ele disse, importa-te nascer de novo, ou nascer do alto. Quem aqui nasceu do alto? Por isso Colossenses 3, versículo 1 fala, pensai nas coisas lá do alto. É assim, não? Como diz? Como diz? É isso mesmo. Pensai. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, que glorioso destino que Deus nos deu. Não só nos salvou do fogo eterno, o dia que nós cremos no Senhor Jesus, confessamos os nossos pecados, invocamos o nome do Senhor Jesus, confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor. O que aconteceu? Nós somos salvos. Mas salvos em que parte? Nós temos 3 partes. Quem sabe que o homem tem 3 partes? O homem foi criado em 3 partes. Se o Espírito foi criado pelo sopro de Deus, em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, quando Deus soprou um fôlego de vida naquele boneco feito de barro, o homem, o quê? Tornou-se uma alma vivente. E o fôlego de vida que entrou naquele boneco de barro se tornou o espírito do homem. E o homem se tornou uma alma vivente, e esse corpo que foi feito de barro vivificou-se, ganhou uma vida biológica. Tanto é que o nosso corpo hoje, o coração bate, não é isso? Então, nós temos 3 partes. A primeira parte foi criado pelo fôlego de Deus, que é o nosso espírito. E a segunda parte é a alma que veio com o espírito. Que é alma? Quem sabe que é alma? Que é a alma de cada um? É a nossa psique. Mas o que é psique? É a nossa personalidade. Cada um é diferente, não é? Cada um tem a sua personalidade. Tem ou não tem? Cada um é de um jeito. Cada um tem uma identidade própria. Cada um é um indivíduo. Certo? Então, Deus nos criou como indivíduos diferentes. Deus poderia muito bem ter nos feito de um jeito só, não é isso? Todos nós somos feitos como robôs. Aí não tem graça, não é isso? E Deus nos fez totalmente diferentes um do outro, sabia disso?
não há dois seres humanos iguais. Por quê? Porque Deus quer justamente usar essa diversidade, essa diferença, tanta diferença entre seres humanos, para fazer uma obra-prima bonita. É difícil para ele, não é isso? Ele arrumou o jeito mais difícil, mas ele é poderoso para fazer isso. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, nosso espírito foi salvo no momento em que nós cremos no Senhor Jesus. Então, entenda bem isso. Quando você foi salvo, você se converteu a Jesus, você passou a amar Jesus, seguir a Jesus, o seu espírito foi salvo. E uma vez espírito sendo salvo, você se tornou um filho de Deus, e você nasceu de Deus, e nunca mais poderá desnascer. Tem gente que fala que a salvação se perde, a salvação não pode se perder. Como é que pode um filho que você gerou, de repente desvirar um seu filho? Não pode, não é? Você gerou um filho e é seu filho para sempre. Mesmo que um dia você fica bravo com ele, não quero mais que você seja meu filho, ainda é seu filho. Não é? Então, irmãos, Deus gerou você, azar dele, vai ter que ser seu filho dele para sempre, não é isso? Azar não, né? Sorte nossa. Sorte nossa. Irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre. Somos filhos de Deus, irmãos, já estamos livres. Quem crê em Jesus já está livre do fogo eterno. Fique tranquilo que a salvação não se perde. Mas alguém vai me perguntar, como fez uma pergunta para mim quando eu disse isso, lá no Chile, uma semana atrás, eu estava lá. Depois que eu falei isso, irmão, assim, todo sem graça, Pedro, mas como é que fica? Qual a diferença entre aquele cristão que ama o Senhor, segue o Senhor, né, paga o preço para seguir, fazer a vontade de Deus, e aquele outro que, depois de salvo, não quer mais saber de nada do Senhor, né, vive uma vida totalmente dissoluta. Qual a diferença? Falei, a diferença está no galardão. A diferença está na salvação da alma. Você tem a segunda parte, que é a parte mais difícil para Deus transformar, mudar, salvar. A salvação do Espírito foi num momento que você creu em Jesus, né? E você creu e invocou o seu nome, confessou os pecados, e Deus te perdoou e você recebeu Jesus. Seu espírito foi salvo de uma vez por todas. Mas a sua alma demora a vida toda para Deus salvar, Deus te transformar. Irmãos, mas Deus é capaz de fazer isso ou não? A gente nunca fala de nós, né? Mas dessa pessoa aqui, acho que nunca vai conseguir. Essa pessoa aqui não tem mais jeito não, né? Ou às vezes o marido fala da mulher, a mulher fala do marido, o irmão fala de outro irmão, né? Sempre a gente fala que aquele ali não tem jeito, não eu, né? Aquele não tem jeito. Irmão, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, essa questão de primeiro do judeu, depois do grego, ainda vou explicar um pouco nessa viagem toda, por que Paulo falou sobre isso, né? Por que os judeus, porque o Evangelho foi primeiramente prometido por judeus, e os gentios só ganharam o Evangelho porque os judeus rejeitaram, né? Então, irmãos, depois eu vou explicar sobre isso, né, nessa viagem. Mas, irmãos, que grande boa nova que nós temos, que Deus não somente salvou nosso espírito no momento em que nós cremos, Deus está transformando, irmãos, essa alma, às vezes é tão difícil, não é isso? Às vezes o homem é tão difícil se lidar com seres humanos, já percebeu ou não? Fazer uma assembleia, fazer uma reunião, até todo mundo concordar, mas a coisa mais difícil do mundo, porque o homem, um é diferente do outro, um tem opinião diferente do outro, mas é muito difícil, cada um tem um jeito, tem um passado diferente, tem um pano de fundo diferente, tem um caráter diferente, mas, irmãos, Deus
tem poder ou não tem poder para nos transformar. Eu vou explicar de outro jeito. Deus aqui, vamos supor que nós temos aqui quantas pessoas? Temos aqui o quê? 250? 250 pessoas. É isso? Ou mais, né? Vamos lá, vamos chutar um número redondo. 300 pessoas. Temos aqui 300 pessoas com 300 almas diferentes. Não é? 300 opiniões diferentes, 300 pensamentos diferentes, 300 maneiras de agir, de pensar, não é isso? Se eu entregar uma tarefa para cada um vai fazer diferentemente do outro. Então, nós somos 300 almas diferentes. Imagine, então, a obra-prima de Deus feita com essas 300 almas diferentes. E vamos supor que essas 300 pessoas, a alma de 300 pessoas, se assemelha, vou fazer uma simulação, se assemelha a um instrumento musical. Um é uma flauta, outro é flauta doce, outro é flauta de sopro, de não sei o que, tal, né? Cada um é bateria, é tambor, é um metal, né, tal, e cada um solta um som. E se eu sou maestro, falo, todo mundo emitir um som agora, vai sair um som horrível, né, Jackson? Cada um solta um som e não casa nada com nada, não é isso? Não há harmonia, não tem nada, porque cada um tem um som diferente. Mas por que na mão de um maestro, uma orquestra sinfônica, depois de trabalhado, depois de treinado, depois de aperfeiçoado, quando o maestro faz assim, ó, aquele som harmonioso, bonito, né? Tantos instrumentos diferentes, mas todos estão de acordo com o quê? Com a regência do maestro. Jesus vai conseguir fazer isso entre nós. Você acredita ou não acredita? Você vai fazer um som, vai soltar um som, mas som que ele trabalhou. E você vai estar encabeçado por ele, vai estar sob o seu comando. Então, para isso, precisa de um trabalhar, não precisa? Então, Deus precisa salvar a nossa alma. Sabe por quê? A nossa alma, que foi criada por Deus, muito boa. Ela foi criada por Deus, a alma, na verdade, para ser obediente ao espírito humano, sabia? E o espírito humano é o meio pelo qual Deus consegue falar ao homem e governar o homem. Só que, quando o homem transgrediu contra a palavra de Deus, não obedecendo a Deus, e acabou caindo nas garras de Satanás. E o homem passou a estar debaixo de outra autoridade, que é a autoridade clandestina de Satanás. E assim o pecado entrou. Pior pecado, na verdade, a pior coisa que aconteceu com o homem, não é só uma questão de pecado, mas questão de se afastar de Deus. Se afastar da autoridade de Deus, do encabeçamento de Deus, e viver debaixo do encabeçamento de Satanás, do império das trevas. Isso foi a pior coisa. Então, daí para frente, irmãos, é só consequência. Então, hoje, não só o pecado entrou em nós, a nossa alma se corrompeu, a nossa alma se contaminou, e a nossa humanidade foi danificada. Nós somos seres humanos que não têm humanidade perfeita. Nós somos seres humanos com uma humanidade doentia. Você sabia disso ou não? É por isso que nós temos problema de casamento, problema de relacionamento, né? Pais e filhos, marido e mulher, irmão com irmão, colega de trabalho, colega de estudo, na sociedade, na vizinhança. Temos problema de tudo quanto é tipo. Por quê? Porque o homem tem uma alma hoje deficiente, contaminada e totalmente estragada. Essa é a natureza terrena do homem. Eu acabei de ler Colossenses 3, de 1 a 4. Eu não li o 5. Dê uma olhada no 5. Depois que nós falamos, né, de pensar nas coisas lá do alto, olha no versículo 5, como Paulo disse. Fazei, pois, morrer a vossa natureza
terrena. Essa natureza terrena, irmãos, é a nossa alma. Aquele homem que foi criado por Deus, tão boa para receber a vida de Deus e se tornar um homem perfeito, o homem saiu da presença de Deus e viveu debaixo da autoridade do império das trevas. E aquele homem criado tão bom se corrompeu em velho homem. Você sabia disso? Nós nos tornamos um velho homem. E esse velho homem tem uma natureza terrena, uma natureza caída, uma natureza corrompida, uma natureza contaminada. Começando por prostituição. Irmãos, é o que enche essa terra aqui. Irmãos, é lascívia, prostituição, fornicação. Não é verdade? Né? Não adianta ser hipócrita nessa hora, não. Vivemos num mundo, não é isso? Até propaganda de cerveja tem que ser de mulher de poucas roupas. Para quê? Não é isso? Por quê? Porque impera entre os seres humanos a sensualidade, a sexualidade, não é isso? E isso por causa da natureza caída do homem. Prostituição, impureza, essa palavra impureza aqui é fornicação mesmo. Fornicação, paixão lasciva, quer dizer, todo o tempo com a sensualidade à flor da pele, não é assim que vive o homem? Desejo maligno e a avareza, né? Fora do sexo é ganhar dinheiro, que é idolatria, quer dizer, o dinheiro se tornou o seu ídolo, né? O seu dono, o seu amo, ele que manda, o dinheiro manda, não é isso? Dinheiro manda matar, dinheiro manda invejar, dinheiro manda fazer mal para o outro, não é assim? Dinheiro manda roubar, é o dinheiro que é o nosso Deus. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Irmãos, agora, graças a Deus, não vivemos mais nelas. Você ainda vive nelas? Não, porque é no outro tempo. Então precisamos tirar de nós, arrancar de nós essa natureza terrena. Então não só essa natureza terrena tem essas coisas grosseiras, prostituição, né, fornicação, etc. Mas também tem uma coisa pouco menos grosseira que às vezes nós toleramos, mas é igualmente ruim, né? Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, mas de vez em quando a gente pode ficar bravo, né? Às vezes tem ira santa. Jesus entrou no templo, ficou irado, né, com os cambistas, com os que, né, vendiam animais, tal, para fazer oferta, tal. E ira santa, de vez em quando eu fico bravo. Então não é tão ruim assim, né? Ira, indignação. De vez em quando a gente fica indignado porque o irmão olhou feio para mim, ou o outro pisou no meu calo, né? Maldade, maledicência. Acho que nós não temos problema, nem maledicência, né? Às vezes eu falo para os irmãos, depois você não sabe por que seus filhos não querem seguir o caminho do Senhor. Se você vive em casa falando mal dos outros, criticando os outros, falando mal dos presbíteros, falando mal da liderança, né, falando mal de irmão, de irmãs, irmãos, você cria um ambiente em casa que não respeita ninguém. Não é verdade, irmãos? Então, é bom a gente despojar dessas coisas, não é isso? Também da maledicência, linguagem obscena do vosso falar. No passado, a gente estava acostumado, junto com a sociedade, né, todo mundo usa, né, um palavrão aqui, um palavrão ali, fica bravo, xinga, tal. Mas, irmãos, hoje precisamos vigiar a nossa boca, não é verdade? Vamos vigiar, não usa mais a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, não vamos ser falsos, não usar mentiras e nem ser político um com o outro, não é isso? Diplomacia só para mostrar a aparência, mas na realidade não é. E uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos.
Irmãos, graças a Deus que Deus está fazendo esse trabalho em nós. Está salvando a nossa alma. A salvação da nossa alma, sabe o que é? É trocar de roupa. A roupa velha é o velho homem. E a roupa nova é o novo homem com seus feitos. A roupa velha, o velho homem com seu comportamento, com seus feitos. E o novo homem nova veste, né, é o novo homem com os seus feitos. Irmãos, graças a Deus, Cristo é o nosso novo homem. No velho homem, irmãos, a nossa natureza caída é a nossa personalidade, é o nosso caráter. Às vezes nós temos um caráter forte, né? Então, mas, irmãos, no novo homem, sabe quem é a personalidade? Cristo. Todos nós vamos sendo pouco a pouco moldados à personalidade de Cristo. Nós vamos cada vez mais pensando a mesma coisa. Não, isso parece impossível, né? Hein? Mas Deus está fazendo isso entre nós. Porque nós vamos ter o mesmo pensamento que está em Cristo Jesus. Porque no novo homem, quem é a pessoa? Quem é a personalidade? É Cristo. Né? Então Deus está fazendo esse trabalho em nós, essa salvação da nossa alma. É ou não é maravilhoso? E como é que vive esse novo homem? É a vida dos sonhos, irmãos, de Deus e também nosso. Revestivo, não, onde eu estou? Versículo 10, né? E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo e em todos. Bom, enquanto a gente vive no velho homem, nós temos homem, mulher, brasileiro, japonês, chinês, argentino, não é isso? Nós temos patrão, temos empregado, nós temos homem culto, não estudado, nós temos morador de rua e nós temos homem que rico, quer dizer, nós temos, né, cada um tem o seu jeito. Mas quanto mais Cristo está trabalhando em nós, fazendo-nos desvestir do velho homem e vestir do novo homem, todos nós vamos ficando iguais. Iguais em que sentido? Iguais em que Cristo está tomando conta do nosso ser. No final das contas, irmão, nesse novo homem, você só vai ver Cristo. Cristo é tudo e em todos. Vai acabar o regionalismo. Os irmãos de São Paulo, os irmãos do Norte, os irmãos do Nordeste, os irmãos do Sul, irmão, não tem mais regionalismo. Sabe? Enquanto a gente ainda tem regionalismo, ainda estamos no velho homem. Mas graças a Deus, Cristo está trabalhando em nós, a salvação da alma está ocorrendo entre nós, a nossa alma, a nossa mente está sendo renovada, a nossa alma está sendo transformada. Romanos 12, como fala Romanos 12? 1 e 2. Quem pode ler para mim? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso precisamos apresentar, irmão, nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, Deus quer fazer essa obra de transformação. Não é uma palestra de autoajuda, não é uma palestra de ensinar vocês a terem um bom comportamento. Isso tem pouca duração e pouco efeito. O que Deus está fazendo em nós é uma mudança celular, de célula em célula. É uma mudança metabólica da nossa alma. Graças a Deus. Amém?
Você acredita nessa vida, não? Hoje ainda temos muitos problemas entre nós. Mas, irmãos, nós estamos indo pelo caminho. Quem acredita nisso? Estamos indo pelo caminho, irmão, daqui a pouco o novo homem vai se manifestar cada vez mais entre nós. Sabe como é que o novo homem se manifesta? Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Estou em Colossenses 3 de novo, tá? Colossenses 3, 12. Quem achou agora? Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. O que é terno afeto de misericórdia? Irmãos, ternos afetos aqui em grego é splanknon. Splanknon são as entranhas, as vísceras, as partes internas de Cristo. Irmão, sabe o que tem na parte interna de Cristo? Você cavar, né, nas vísceras de Cristo, sabe o que vai sair primeiro? Quem sabe? É a compaixão, misericórdia, perdão. Sabe quando eu arranco as vísceras de um velho homem e eu puxo essa víscera para fora do velho homem, não estou falando víscera física, víscera da alma do velho homem. Quando eu puxo, o que eu vejo? O que eu vejo no velho homem? Maledicência. Vou dizer mais ainda, em vez de misericórdia, é o contrário, é condenação. É ou não é? Em vez de ter misericórdia, a gente condena um ao outro. A gente julga logo um ao outro. A gente critica um ao outro. Acontece isso entre nós ou não acontece? Crítica, julgamento, condenação, não é isso? Falta de perdão. A gente não consegue perdoar, porque o velho homem não tem isso nas suas entranhas. Nós precisamos disso nas nossas entranhas. Por isso, irmãos, vamos para as entranhas de Cristo. As entranhas de Cristo, a primeira coisa que você vai arrancar de lá, irmãos, é compaixão. Mês passado, eu estava assistindo um programa onde um psicoterapeuta estava falando que uma virtude que é muito, muito raro, muito difícil entre os homens, seres humanos, é a compaixão. Eu fiquei, quando ele falou assim, liguei logo na Bíblia. Irmãos, ele falou que nos seres humanos quase não existe essa qualidade, essa virtude chamada compaixão. Compaixão é uma virtude de entender o que se passa com o outro. Compaixão é aquele que consegue se colocar no lugar do outro. Compaixão é aquele que entende as dificuldades do outro. Ele se põe no lugar do outro, isso se chama empatia. Empatia. Irmãos, ele falou, isso é muito difícil no ser humano. Quando tem, é coisa fingida. Coisa verdadeira quase não tem. Irmãos, mas nós temos nas entranhas de Cristo a compaixão verdadeira. Porque quando Jesus veio à terra, viu aquela multidão em Mateus 9, vocês se lembram, não? Quando Jesus olhou para aquela multidão, ele se compadeceu delas. Compadecer-se em Mateus 9 é o splanknizomai, é a mesma palavra da raiz splanknon. Saiu das suas entranhas essa qualidade de ter compaixão, de se condoer, de ter empatia, de entender o que se passa com outro ser humano. Irmão, isso é coisa difícil entre nós. Compadecer-se, ele viu que essa multidão estava como ovelhas sem pastor, aflitas, exaustas, não é assim? Irmãos, nós não temos isso. Quando olha um para o outro fazendo coisa errada, a gente já critica, já condena, não é isso? Já lança na prisão. Entre nós não tem perdão, é difícil ter perdão.
Vocês se lembram de Mateus 18? Quem se lembra da parábola que Jesus disse em Mateus 18? Do rei, que tinha um servo que quis acertar as contas com os seus servos. E um servo tinha uma dívida impossível de se pagar. Quantos talentos? Tinha uma dívida de 10.000 talentos. 10.000 talentos. Sabe quanto vale 10.000 talentos? Cada talento equivale a mais ou menos 17 anos de trabalho. Um talento. 17 anos de trabalho sem comer, sem usar o dinheiro, só pagar a dívida. 17 anos, um talento. Agora multiplica 17 anos por 10.000. 10.000 talentos. Hein? Você consegue pagar essa dívida? Deus perdoa essa dívida que você tinha, sabia? Sou um pecador que graça ganhou. Impossível de pagar, mas ele pagou essa dívida. Aí esse servo foi perdoado da dívida, e quando saiu, olhou para o outro conservo, que lhe devia quanto? 100 denários, são 100 dias de trabalho, o salário de 100 dias, quanto vale isso? Faz um cálculo para mim aí, quem é empresário aí, quanto você paga 100 dias de trabalho para um trabalhador? 3 meses. R$3.500. Devia R$3.500 para ele, foi lá, agarrou e mandou prender até que pagasse último centavo e sem soltar ele. Irmãos, nós somos assim. Homem não tem compaixão com outro homem, mas Deus tem compaixão de nós. Lamentações 3:22, quem sabe esse versículo? 22 e 23, quem sabe esses dois versículos? Lamentações 3:22 e 23. As misericórdias do Senhor, sua causa de não sermos consumidos. Já pensou se Deus não usasse de misericórdia e compaixão para conosco? Nós estaríamos todos consumidos, acabados. Mas graças a Deus, irmãos, Deus perdoou 10.000 talentos de dívida de cada um de nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, Deus trata com o homem, em primeiro lugar, compaixão, misericórdia, perdão, empatia. Ele sabe o que se passa com o homem, ele se compadece do homem, mas o homem com o homem não. A gente não se compadece de ninguém, a gente é duro um com o outro, é ou não é? Marido e mulher às vezes são tão próximos, tão íntimos, que se amam, às vezes é tão duro um com o outro, por falta de empatia, de compaixão. Então vamos voltar lá para Colossenses 3:12, não acabei de ler, não é isso? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. Irmão, tudo isso não tem muito no nosso dicionário, não. Na nossa humanidade, não. De mansidão. No nosso dicionário tem ira, indignação, mas mansidão, de longanimidade. Irmão, quem aqui é paciente? Ou quem é impaciente como eu? A gente perde logo a paciência, não é isso? Irmãos, graças a Deus que nas entranhas de Cristo está a longanimidade. Deus é longânimo para conosco. Que mais? Suportai-vos uns aos outros. Irmão, dá para a gente suportar um ao outro? Em vez de criticar um ao outro, vamos nos suportar um ao outro? Essa palavra suportar aqui não é aguentar no sentido, eu tenho que aguentar. Tenho que aguentar o Renato. Tem que aguentar, né? Essa irmã, esse irmão, né? Não é esse aguentar, não. Suportar, irmãos, é dar apoio.
de orar uns pelos outros. Dá para fazer isso ou não? Todos nós, irmãos, éramos pecadores que graça ganhou. E nós temos a mesma alma caída, mesma alma corrompida. E Deus está transformando a nossa alma. Irmãos, dá ou não dá para a gente orar uns pelos outros nessa fase de transformação? Não é? Todos nós, que nem uma casa, estamos em construção ainda. Não critica um outro, ninguém está pronto, ninguém está perfeito. Vamos suportar, vamos orar uns pelos outros. Dá para fazer isso ou não? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Ó Senhor Jesus, se a gente conseguir praticar o perdão, irmão, metade dos problemas irão embora entre nós. O perdão liberta. Você ainda tem rancor dentro de você? Você ainda guarda ressentimentos com você? Você ainda guarda mágoas com você? Cuidado com a raiz de amargura que brotando vai contaminar a muitos ao seu redor. Irmão, vamos tratar de limpar todo rancor, todo ressentimento, toda mágoa, toda raiz de amargura. Vamos limpar. E sabe como se liberta disso tudo? É o perdão. Vamos aprender a perdoar. Não saia daqui sem que o Senhor tenha te iluminado para você saber a quem deve perdoar. E perdoe de vez. Você vai viver mais feliz. Senão você vai viver com rancor. Seu rosto vai estar triste. Vai guardar amargura no coração. Você sabe que não adianta você cuidar da sua saúde, da dieta, não come isso, não come aquilo, e psicologicamente você está com rancor, está com amargura. Isso mata mais do que comer errado, sabia? Então, irmãos, vamos limpar toda a mágoa, pedindo perdão um ao outro. Vamos pedir perdão ao outro? Às vezes a gente não tem nem força, não tem coragem de pedir perdão. Mas, irmãos, faça isso, você vai se libertar. Amém? Ó Senhor Jesus, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia, irmãos. Deus é amor. A única coisa perfeita aqui é o amor. E o amor é o vínculo que nos vincula, que nos liga. É a argamassa que nos liga. É o amor, né? O vínculo da perfeição. Oh, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, né? Isto é, irmãos, depois do amor, depois de todas essas virtudes, impera paz na igreja. As igrejas de Alagoas. Você espera esses dias melhores? Sem mágoa, sem crítica, sem maledicência, sem ira, sem indignação, irmãos, mas cheio de misericórdia, compaixão, bondade, mansidão, humildade, longanimidade, perdão, amor. Você acha possível acontecer nesse estado de Alagoas? Irmãos, essa é a vida da igreja que Deus sonha. Deus fez Cristo morrer aqui na terra, irmãos, justamente para isso. Para que, irmãos, a gente viver brigando um com o outro, pelejando um com o outro, não é isso? De mal um com o outro. Irmãos, não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou, irmãos, é praticar o amor, cuidar um dos outros. Assim, irmão, nós vamos pregar o evangelho esse ano, muitos vão entrar. Porque nesse ambiente de amor, quem não quer estar no meio? Eu quero ser o primeiro a estar no meio. Amém, irmãos? Esse é o sonho de Deus. Os homens esperam, né, no meio de tantas guerras, tantos problemas, né, de competição nesse mundo e tal, os homens esperam ter um lugar onde só impera o amor, né, onde só impera perdão, e eles sonham, né? Um escritor inglês escreveu: numa terra longe, ali nas regiões da Himalaia, existe um lugar perfeito chamado Shangri-La, né? E lá, né, os homens vivem
totalmente no amor, na paz, sem guerra, sem briga, sem ciúmes, né, tal. Irmão, não existe esse lugar. Esse lugar está na igreja. Mas tem que ser uma igreja crescida. Uma igreja cujos os membros, irmãos, estão dispostos a despojar o velho homem e viver no novo homem. É possível, não é possível entre nós? Irmão, cada vez que a gente volta aqui nesse auditório, eu espero que a gente não está voltando aqui encontrando vocês voltando na mesma situação. Eu acho que não, certo? Então, se não, irmão, nós vamos ser que nem aquela primeira geração no deserto, que toda vez dava voltas, né? E chegava no mesmo ponto, e não saía do lugar, até que toda geração velha caia no deserto, e é que a nova geração pode entrar na boa terra de Canaã. Mas, irmãos, vamos fazer morrer a velha geração, o nosso velho homem, né? Quanto mais cedo nós vamos entrar na boa terra de Canaã. Nós vamos viver essa vida maravilhosa. Então, vou terminar, não podia deixar de terminar assim. Qual é o caminho prático para isso? Romanos 5. Mas Pedro tinha que falar de sofrimento, é? Vou falar bem rápido então, tá? Só para... Capítulo 5, versículo 2. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Qual é a maneira, irmão, de fazer cair o nosso velho homem no deserto? Qual é a maneira real, prática, de eu desvestir, despojar como roupa esse velho homem e a sua conduta? Qual é a maneira prática? Como Jesus aprendeu aqui como homem? Como ele foi aperfeiçoado aqui na terra como homem? Como ele aprendeu obediência aqui na terra como ser humano, Jesus? Quem sabe? Isso está em Hebreus. No livro de Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E Jesus foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Então, irmãos, será que nosso mestre passou por isso? E nós, que somos inferiores a nosso mestre, nós não temos que passar por isso? Também são as tribulações, irmãos, é que nos fazem cair no deserto o nosso velho homem. Porque Deus provou aquela geração toda. Deus mostrou seu braço forte, a sua mão poderosa, tirou aquele povo do Egito com a mão poderosa, não é isso? E a 10ª praga foi morte aos primogênitos, e o sangue do cordeiro que foi imolado em cada casa dos judeus, salvou cada família. E quando eles estavam saindo, Deus fez abrir o mar vermelho, quando o exército de Faraó seguia atrás para levá-los de volta ou matá-los. E Moisés clamou ao Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho, e o povo atravessou o mar a pé enxuto. Irmãos, esse grande milagre, quem é que é capaz de fazer? Só nosso Deus. Você sabia disso? Só Deus é capaz de fazer. Não é? E nosso Deus, Ele cuida do seu povo. Depois que eles atravessaram o mar vermelho, você sabe, quem conhece, alguém já esteve no deserto alguma vez? Deserto, eu estive no Iraque 2 vezes. Nós, pela minha empresa, nós estamos fazendo um projeto Metrô Bagdá. E pela 2 vezes que eu estive lá, irmãos, eu fiquei sabendo que é um deserto. De dia, o sol no deserto, irmãos, é escaldante. A temperatura chega perto de 50 graus facilmente. 50 graus. Aqui já é quente, né? Nordeste, não digo aqui nessa cidade, mas Nordeste já é uma região quente do país, mas não chega a 50 graus. Lá facilmente chega a 50 graus, mas de noite inverte a coisa. De noite é um frio que só.
Então isso é deserto. Irmãos, imagina esse povo de 2 milhões de pessoas, que tem criancinhas, mulheres, velhinhas, velhinhos, andando juntos. Irmãos, aquele sol escaldante teria matado muita gente. Deus providenciou uma coluna de nuvens. Aquele povo andava com uma grande sombrinha, um grande protetor de sol escaldante, irmão, pelo deserto. E de noite é um frio que só. E de noite é um frio e um breu, quando não tiver nenhum astro, nenhuma estrela, nem lua, nem nada brilhando, estrelas brilhando. De noite ali não se enxerga um palmo na frente do seu nariz. Deus providenciou coluna de fogo. Fogo para aquecer, fogo para iluminar. Irmãos, nosso Deus não é maravilhoso? Quando faltou comida, não tinha nenhum poço de gasolina no meio do caminho para parar para comer, nem para beber, não é isso? Não tinha uma, como é que aqui, tem alguma rede que vocês conhecem aqui, não? Né? Não tem. E Deus mandava maná. Era só acordar de manhã e colher. Irmãos, você quer um Deus que cuida, tem misericórdia do seu povo? Só que eles saíram no Mar Vermelho, caminho de 3 dias. Estavam sem beber e foram beber água e estava amarga. E já murmuraram. Irmãos, logo depois que Deus mandou Moisés jogar uma árvore e águas amargas se tornaram águas boas para beber, e logo depois levou eles para Elim, onde tinha 12 fontes e 70 palmeiras, tinha sombra à vontade para todo mundo e água à vontade para todo mundo. Ora, mostrando que Deus é capaz de suprir abundantemente o seu povo. Mas por que passou pela necessidade? Por que passou pela sede, sem água para beber? Irmão, tudo isso é para provação, para fazer morrer o velho homem. Irmãos, por que você todos os dias tem problemas? Quem aqui enfrenta problemas todos os dias? Não tem? Vocês não têm problema? Vocês são felizardos, né? Não tem problema, ninguém tem problema aqui. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, tem ou não temos? Todos nós temos, né? Temos, cada um, né? Cada dia tem o seu mal, cada um tem o seu sofrimento, sua tribulação, não é isso? Irmão, não precisa pedir tribulação para Deus. Eu quero crescer logo, quero amadurecer, quero levar meu velho homem para a morte. Senhor, manda sofrimentos. Não manda, não peça isso não peça não. Mas, irmão, você já tem. No dia a dia, você já tem. Deus é melhor pai. Nós, como pais, alguns pais aqui mimam tanto o seu filho, que não tem coragem de dizer não para o seu filho. Quem é assim? Levanta a mão. Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Não quer que o seu filho enfrente dificuldade. Não quer falar um não ao seu filho. Não quer que o seu filho encontre frustrações na vida. Um filho desse depois cresce, coloca na sociedade, o primeiro problema que vem já pensa em se matar. E essa idade, irmãos, o número de suicídio está aumentando. Porque não estamos preparando essa geração para sofrimento, passar por dificuldades. Porque nós é que somos culpados, superprotetores, não queremos que passem por frustrações, dificuldades, não sabemos dizer não para os nossos filhos. Deus sabe cuidar de nós. Deus sabe dizer não para nós. É ou não é? Deus deixa a gente passar por pequenas frustrações. Mas no fim Ele cuida com amor a gente. É ou não é verdade? Uma vez eu estava voltando daqui do norte, nordeste, não me lembro aonde. E já domingo à tarde, à noite já. E voltando, aquela vitória, né, no final de semana maravilhoso com os irmãos, a palavra, a conferência, o Senhor foi tão fiel e tal. Aí eu falei para o Senhor, se eu só quero voltar em paz em São Paulo. Senhor Jesus, né, eu que
estou servindo ao Senhor, certamente, né, tudo me irá bem, né? Quando chegar, vou chegar tranquilo em São Paulo, tal, né? E o avião levantou voo, tal. Era época de todo final da tarde tem um temporal em São Paulo. Aí eu percebi que o avião diminuiu de velocidade no meio do caminho. Aí já percebi que estava dando voltas. Falei, ó, Senhor Jesus, eu não te pedi para eu voltar em paz em São Paulo. Senhor Jesus, o que vai acontecer? Será que é hoje? É hoje. Aí foi dando volta, tal, e depois já ficando desesperado, Senhor, já tempo já passando, né? Finalmente o comandante fala, ó, foi liberado, né? Foi dada a autorização para a gente descer. Aí o avião foi descer, ó, graças a Deus, o Senhor é maravilhoso, né? Tal, né? O avião descendo na cabeceira de Guarulhos, descendo assim, mal desceu, já levantou o voo de novo. Falei, meu Deus. E tinha um irmão esperando lá embaixo, né? Me esperando para me pegar, né? Eu aproveitei essa descida aqui, eu dei uma ligada logo e avisei, ó, irmão, arremeteu-se de novo, eu acho que você fica de prontidão aí, talvez você não vai conseguir me pegar, não. Aí, de fato, ele foi parar em Campinas. E o avião não ia voltar mais. Eu tive que pagar um táxi até em São Paulo, cheguei depois de meia-noite na minha casa, cansado. Isso é provar, irmãos, que Deus não nos promete mar de rosas, céu azul, não é isso? Deus às vezes diz não para nós. Ele nos faz passar também por frustrações. Mas tudo isso é para nosso bem, para nossa maturidade, para nossa experiência. Porque a tribulação produz para nós perseverança. Você é perseverante? Você é resiliente? Capaz de passar por qualquer dificuldade pela vontade de Deus? Ou na primeira dificuldade você murmura, eu quero sair da igreja? Os irmãos não têm amor. Eu vou embora daqui. Irmãos, essas tribulações produzem perseverança, resiliência. E Deus pode usar a nossa resiliência para a sua obra. E a perseverança produz experiência. E a experiência para nós produz a esperança. E a esperança é a esperança da glória. Sabe o que é a esperança da glória? É a finalização da transformação da alma. Sabia? A alma já terminando de ser transformada, vem a glorificação. E, irmãos, aí é só esperar pela salvação do corpo. Porque quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, irmãos, todos os nossos corpos corruptíveis, mortais, serão transformados de incorruptibilidade, de um corpo da glória, corpo de ressurreição. Não é maravilhoso, irmãos? Nosso ser tripartido será totalmente salvo pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Poder de Deus para nos salvar nosso espírito, poder de Deus que está salvando a nossa alma, e um dia, quando Cristo voltar, salvará nosso corpo. Esse corpo mortal será transfigurado em um corpo da glória. Nós seremos como o Senhor Jesus é. Depois da morte e ressurreição, irmãos, sabia que Jesus realmente tomou um corpo da glória? Nós vamos ser como Ele é, sabia? Não precisa mais tomar ônibus, não. Não precisa nem voar mais de avião. Você sabia disso, não? Esse corpo da ressurreição não precisa mais de transporte. Ele vai e volta, ele vai para qualquer lugar, né? Um recinto fechado, os discípulos estavam orando, tal, e Jesus apareceu no meio deles com a porta e a janela tudo fechado. Ninguém viu ele entrar. Ele apareceu e olhou para ele e diz assim, ó, soprou sobre ele e disse, paz seja convosco. Irmãos, nós vamos ter esse mesmo corpo. Por isso que 1 João fala, quando ele vier, nós seremos como ele é. Nós seremos semelhantes a ele. Irmãos, essa é a transformação total, completa, né, pela salvação do homem. E o Evangelho de Deus é o poder de Deus. E mais prático disso, irmãos, é que nós estamos sendo transformados para viver aqui em Alagoas uma vida da igreja maravilhosa. Não é? Cada vez mais o amor de Deus vai encher o nosso meio, a compaixão, empatia,
não é isso? Em lugar de um apontar dedo para o outro, irmãos, é um suportar o outro, um amar o outro. Não é aquele amor, sabe, aquele amor fingido, não. É amor verdadeiro. O amor de Deus vai encher aqui. Você acredita nisso, irmãos? Amém. Verdadeiro Shangri-La espiritual, né, vai acontecer aqui entre nós. E quando chegar a esse ponto, irmãos, não precisa nem falar muito do evangelho, não, muita gente virá correndo. Eu também quero viver nesse lugar maravilhoso. Irmãos, a igreja gloriosa seremos nós. Por isso, irmãos, eu me sinto tão feliz, tão sortudo, né? Tão agraciado. Não só um pecador de graça ganhou, e hoje, irmãos, estou sendo transformado, né? Estou no centro da vontade de Deus, e você também está no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês todos. O Senhor abençoe as igrejas de Alagoas. Realmente chegar a esse ponto que Deus sonha. Jesus é o Senhor. Amém.